Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas palavras finais de um grande líder, Josué, para descobrir uma mensagem que, olha, é surpreendentemente atual sobre promessas e responsabilidades. Exato. A gente vai se basear nos discursos de despedida dele, que estão lá no livro de Josué, capítulos 21 e 23. E o material que a gente analisou para hoje revela uma tensão, assim, fascinante. É verdade, porque, por um lado, é uma celebração da fidelidade, sabe? Da fidelidade total de Deus. Mas, por outro, é um alerta. Um alerta muito sério para o futuro. E a nossa missão hoje é justamente desvendar essa dualidade. Entender como um Deus que cumpre todas as promessas pode, ao mesmo tempo, fazer avisos tão severos. Isso. E no caminho a gente vai acabar tocando em temas como a natureza do amor, da justiça e... aquele perigo sutil que pode ameaçar até as maiores vitórias. Vamos lá. Então, vamos começar pelo ponto mais alto, o clímax da história. Depois de anos de luta, de divisão da terra, o texto de Josué 21, versículo 45, faz uma declaração que parece tipo o final de um conto de fadas. Sim, parece mesmo. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso soa como um "e viveram felizes para sempre", né? Com certeza. É a conclusão de um arco que durou gerações, desde a promessa lá para Abraão. E o texto original, sabe, ele praticamente grita essa mensagem. Grita. Como assim? É que a palavra hebraica para tudo ou toda, que é kol, aparece 6 vezes em só 3 versículos. É uma forma de dizer sem deixar nenhuma margem para dúvida. Olha, isso foi 100% um presente de Deus. Ah, que interessante! Então a repetição é para dar ênfase total, para mostrar que não foi algo que eles conquistaram na raça, sabe? A terra, o descanso, a vitória, tudo é colocado como um dom completo, um presente. Então essa ideia de que a salvação é um presente, não um prêmio, não é algo que começou só no Novo Testamento. A semente já estava toda aqui. Exatamente, é o que a gente chama de graça. Israel não recebeu a terra por ser o exército mais forte, ou o povo mais, merecedor. Receberam porque Deus fez uma promessa e foi fiel a ela. E essa fidelidade é o ponto central. E tem uma característica nela que é impressionante. Ela não depende da nossa fidelidade. As fontes que a gente estudou fazem uma ponte com um texto de Timóteo, que diz que mesmo se a gente for infiel, Deus continua fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar quem ele é. É parte da essência dele. É como o sol que continua brilhando, não importa se alguém está olhando ou não. A fidelidade de Deus é o fundamento de tudo. Entendi. Era a prova concreta do caráter de Deus para eles. Mas olha, é aqui que a história dá uma virada que, para mim, fica meio confusa. Se Deus cumpriu tudo, se a vitória está garantida, a fidelidade dele é inabalável, por que logo depois Josué reúne todo mundo e faz um discurso que soa como um grande alarme de incêndio? Parece contraditório. Essa é a grande virada do livro, é um ponto crucial. O foco muda de uma forma drástica. Até aquele momento, a história era sobre o que Deus fez. Certo. A partir dali, a história passa a ser sobre o que Israel precisa fazer. A vitória do passado não era um cheque em branco para o futuro, entende? Faz sentido. É como ganhar um campeonato. Isso. Ótima analogia. O time celebrou, o troféu tá lá na galeria, mas isso não garante a vitória na próxima temporada. A manutenção do sucesso exige um esforço novo, uma disciplina contínua. Então a conquista da terra foi o evento, mas a permanência nela era o processo. E esse processo dependia deles. Exatamente. Josué lembra que Deus lutou por eles, mas ele também aponta que ainda tinha nações inimigas vivendo no meio deles. A tarefa não estava, assim, 100% finalizada. Então a posse da terra não estava garantida para sempre. Não. A vitória era uma condição que precisava ser mantida pela confiança constante e fiel na ajuda de Deus. A posse foi um dom, mas a permanência dependia da obediência. É um conceito que a gente vê em toda a vida espiritual, né? A salvação é de graça, mas vivê-la no dia a dia exige engajamento, vigilância. Dependência
contínua. Isso mesmo. Nossa. Então a maior ameaça para Israel não eram os exércitos inimigos se reorganizando nas fronteiras. Era algo muito mais sutil. Muito mais. E quando Josué vai especificar o perigo real, ele não fala de espadas ou lanças. Ele fala sobre amizade. Ele adverte contra casar com os vizinhos, se tornar amigo deles. Honestamente, isso soa radical. É um ponto que, à primeira vista, pode parecer bem problemático para a nossa sensibilidade de hoje, né? Mas o fascinante aqui é que o conflito deixou de ser físico para se tornar ideológico. Ideológico. Como assim? O perigo não estava mais no poder militar dos cananeus, mas na visão de mundo deles, nos seus valores e, acima de tudo, na sua religião. A maior ameaça era a assimilação. O risco de Israel, aos poucos, se esquecer de quem era e por que estava ali. Exato. Então, a proibição não era sobre etnia ou preconceito. Era sobre teologia, fidelidade espiritual. Faz todo sentido. Ele proíbe invocar os nomes dos deuses locais, jurar por eles. Isso. No mundo antigo, o nome de uma divindade representava o poder dela, a essência dela. Usar o nome de outro deus era reconhecer a autoridade dele. E o casamento, nesse contexto, era a porta de entrada para essa assimilação. E a história de Israel tem um exemplo claríssimo de como isso podia dar muito errado, né? O exemplo clássico, o rei Salomão. Séculos depois, o rei mais sábio, mais poderoso. Mas os casamentos dele com mulheres de outras nações, que eram alianças políticas, levaram ele direto para a idolatria. Ele construiu altares para outros deuses. Foi exatamente o que Josué previu. É o mesmo princípio que a gente vê no Novo Testamento, naquela advertência sobre o jugo desigual. Não é sobre superioridade, é sobre compatibilidade de fundamentos. É como tentar construir um prédio com dois sócios onde um segue uma planta e o outro segue uma planta totalmente diferente. O resultado é o caos. É o caos. A integridade da planta de Israel, que era a aliança com Deus, estava em risco. Entendi. E essa advertência toda leva a um dos pontos mais difíceis do discurso. Josué basicamente diz: lembram como Deus foi 100% fiel para nos abençoar? Ele vai ser igualmente 100% fiel para nos punir se a gente quebrar a aliança. É pesado. É muito pesado. Ele chega a usar a mesma palavra para a possível destruição de Israel que foi usada para a destruição dos cananeus. Esse é o momento em que a plateia de Josué deve ter ficado em silêncio absoluto. É chocante. E demonstra um princípio central sobre a justiça de Deus. Ela é imparcial. Israel não tinha um passe livre para o pecado só por ser o povo da aliança. Pelo contrário, a aliança os colocava sob um padrão mais elevado de responsabilidade. Deus é apresentado como o juiz de toda a terra, que se opõe ao mal onde quer que o encontre, seja nos cananeus ou no seu próprio povo. Isso nos leva àquela grande questão, né? A questão filosófica que esse material todo levanta. Como conciliar essa ideia de um Deus que pode trazer destruição, o que a gente chama de ira de Deus, com a crença fundamental de que Deus é amor? Não parecem ideias opostas? Elas parecem opostas se a gente pensar na ira como uma emoção humana, tipo raiva, capricho, vingança. Mas no contexto bíblico, a ira de Deus é apresentada de outra forma. De que forma? É a reação santa, justa e firme de um ser perfeitamente bom contra tudo que destrói e corrompe a criação dele. Não é o oposto do amor, é uma expressão da sua santidade. Então, um Deus que fosse indiferente ao mal, à opressão, à injustiça, não seria um Deus bom de verdade. Não seria um Deus digno de adoração. A justiça de Deus, na verdade, é uma garantia do seu amor. Porque um Deus que ama deve odiar aquilo que machuca o que ele ama. Nossa, faz todo sentido. O amor e a justiça não são contraditórios, são complementares. Exatamente. A seriedade da justiça de Deus nos dá a dimensão real do seu amor. Mostra a profundidade do abismo do qual ele nos resgata. No cristianismo, a cruz é o ponto onde essas duas coisas se encontram perfeitamente. A justiça contra o pecado é satisfeita e o amor pela humanidade é demonstrado. Plenamente. Sem a justiça, o amor vira só um sentimentalismo barato. Isso muda toda a perspectiva.
E diante desse futuro tão perigoso e dessas consequências, qual é a solução que Josué oferece? Não é só uma lista de regras, é? Não, de jeito nenhum, e essa é a parte mais bonita do discurso. A solução dele não é legalista, é relacional. Ele usa uma palavra hebraica muito poderosa. Qual? Ele diz para o povo se apegar a Deus. Em hebraico, dabak. E essa é exatamente a mesma palavra usada lá em Gênesis para descrever a união de um homem e uma mulher no casamento, quando se tornam uma só carne. Uau! Então ele não está pedindo para eles seguirem um código de conduta. Ele está pedindo um relacionamento íntimo, uma lealdade de aliança. Precisamente. Isso transforma a obediência. Ela deixa de ser uma tentativa de evitar a punição e passa a ser uma expressão de lealdade e afeto a uma pessoa. A motivação muda do medo para o amor. E é por isso que logo em seguida ele dá aquela ordem que parece impossível. Ele diz: amem o Senhor, seu Deus. Isso. Mas isso sempre me intrigou. Como é que se pode ordenar um sentimento? O amor não deveria ser espontâneo? É que a gente lê amem a Deus e pensa num sentimento, como se fosse possível forçar uma emoção. Mas a palavra hebraica aqui, ahabá, é muito mais sobre ação. Ação. É uma escolha de lealdade, um compromisso deliberado. Não é sobre sentir algo, é sobre fazer algo, sobre direcionar sua devoção e suas ações. O amor de Deus por eles foi a primeira ação. Ele os libertou, os guiou, deu a terra. Isso. E o amor deles seria a resposta. A resposta voluntária, recíproca, a essa lealdade que eles receberam primeiro. É uma escolha. Entendi. Então, para a gente resumir tudo que a gente mergulhou hoje, o discurso de Josué é um retrato completo. Começa com a celebração de um Deus que cumpre 100% das promessas. Mas deixa claro que o desfrute dessas bênçãos depende da lealdade contínua do povo. A maior ameaça não é externa, mas interna. O risco de se esquecer quem são e de se diluir na cultura ao redor. E a solução final não é um conjunto de regras, mas um chamado a um relacionamento profundo, leal, a apegar-se a Deus como numa aliança de casamento. E nesse quadro, a justiça e o amor de Deus não são forças opostas. A justiça revela a seriedade das nossas escolhas. E o amor revela a profundidade do caráter de um Deus que nos convida a escolher essa lealdade a Ele. Para a gente encerrar, fica um pensamento para reflexão, inspirado numa das nossas fontes. A citação diz: a suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Forte isso. Numa cultura que muitas vezes celebra o amor e o perdão, mas que se sente desconfortável com a ideia de consequências e de justiça absoluta, fica a pergunta: como essa tensão que a gente viu em Josué, entre uma justiça inabalável e um amor profundo, pode desafiar e enriquecer nossa compreensão do que realmente significa ser bom ou adorar um Deus que é perfeitamente bom?